Ontem à noite eu estava deitada refletindo sobre algo e ao mesmo tempo questionando a Deus ali em pensamento acerca de algo. Questionando a Deus acerca de algo referente à forma como Ele tem me usado para a vida de algumas pessoas, principalmente através de sonhos proféticos que Ele tem me dado, que Ele me usa através de sonhos proféticos. E referente a muitas outras coisas também, de outras formas que Deus tem me usado para falar para algumas pessoas, para entregar, para passar para algumas pessoas. Visões, revelações, sonhos proféticos, revelações através de sonhos. E principalmente para pessoas da minha família, da minha parentela, que às vezes Deus tem me usado dessas formas e não tem dado crédito, não tem dado ouvido, não tem feito questão. Às vezes tem desprezado aquilo que Deus tem me usado para falar, para entregar, para passar. Às vezes tem desprezado, às vezes tem ignorado, às vezes não tem dado atenção, não tem dado a mínima importância. Às vezes tem até falado de mim por detrás das minhas costas, contra o que eu tenho entregado. Araia, sou, decaia. Tem falado por detrás das minhas costas coisas contra o que eu tenho entregado, contra o que eu tenho passado da parte de Deus. Tem se levantado contra, tem às vezes até mesmo debochado, menosprezado mesmo. E ali ontem à noite, eu ali meio triste com isso, eu comecei a questionar a Deus em pensamento, eu nem abri a minha boca. Eu comecei ali com a minha alma abatida referente a isso, referente a ver Deus me usar às vezes para pessoas da minha família, da minha parentela, e eles não fazer pouco caso, eles não dão ouvido, não dão crédito e até mesmo falar coisas por detrás das minhas costas contra aquilo que Deus me usou para falar. Louvado seja Deus, porque nós que somos servos do Senhor, não falamos na direção de nós mesmos, não falamos de nós mesmos. Então, muitos desses têm se levantado contra coisas que Deus tem me usado para falar, contra algo que Deus tem me usado para falar. E principalmente pessoas da minha própria família, da minha própria parentela. Esses que têm se comportado dessa forma, vai saber que é com esses, que é com eles. Não é para todos, mas quem tem agido, se comportado dessa forma, quando Deus tem me usado para falar algo, vai saber, sabe que é com eles que Deus está falando. Pessoas da minha própria família, da minha própria parentela. Então ontem ali, mediante algo, eu ali triste, abatida com isso, eu comecei a pensar em pensamento, eu nem falei da boca para fora, nem deixei sair para fora, só em pensamento ali com Deus, eu deitada ontem à noite. E eu comecei a questionar a Deus e a pensar assim, Deus, eu não vou entregar mais nada. Naraia, sou deca. Eu não vou falar mais nada do que o Senhor me mostrar, do que o Senhor me mandar falar. Para esses que não têm dado crédito, que não têm dado ouvido, que têm feito pouco caso, que têm feito descaso daquilo que o Senhor me usa para falar. E ali eu comecei a pensar, Deus, eu não vou entregar mais, eu não vou contar mais, eu não vou passar mais, eu não vou falar, decaia, sou, eu não vou falar mais. E ali a minha alma abatida, Maraia, sou decaia. E ali eu comecei a questionar Deus, perguntando assim, veio um pensamento assim, o porquê que Deus ele não livrou? O porquê que Deus ele não deu o livramento para José, de ele continuar contando os sonhos dele para os seus irmãos? Eu comecei ali a ter esse pensamento, Deus começou a passear comigo ali na passagem de José, enquanto eu tinha esses pensamentos ali, enquanto eu estava ali abatida, minha alma, triste com isso. E ali eu comecei a pensar assim, o porquê que Deus ele não deu o livramento para José,
de ele continuar contando os seus sonhos para os seus irmãos, sendo que Deus já sabia que os irmãos de José iriam se levantar contra José, sendo que Deus já sabia que os irmãos de José iriam se levantar contra os sonhos que José contava para eles, sendo que Deus já sabia que os irmãos de José iriam se levantar contra os sonhos que Deus dava para José, contra os sonhos que José contava, passava para eles da parte de Deus. Ali eu comecei a pensar por que Deus não deu livramento para José, não impediu ele de continuar contando, por que Deus não livrou ele de continuar abrindo a boca, daia sou, manaia, faço eu assim, é para continuar abrindo a boca, raia sou. Na manaia só é para continuar, deraia assim, abrindo a tua boca, na caia sou, manaia, na raia sou, manaia. Ali eu perguntei para Deus por que ele não deu livramento para José. Por que ele não livrou José, não avisou, não despertou José para ele parar de contar os sonhos que Deus dava para os seus irmãos, para os seus familiares. Se Deus sabia que iria ter levante, se Deus sabia que os irmãos de José não iriam aceitar os sonhos que ele dava para José, se Deus sabia que os irmãos, a família de José ali iria se levantar contra aquilo que Deus estava mostrando para José, eu pensei, por que Deus não livrou José, não deu livramento para ele de continuar contando, sendo que Deus já sabia que a família de José, os irmãos de José, iria se levantar contra os sonhos que ele contava, iria se levantar contra ele. E Deus começou a me dar isso e começou a falar comigo assim, que para José chegar aonde Deus queria que ele chegasse, para José chegar no propósito, para José chegar onde ele chegou, para José chegar no nível que ele chegou, louvado seja Deus, para José chegar na posição que ele chegou, foi através de um levante da família de José, foi através de um levante dos irmãos de José, foi através do levante, foi através de levante da família de José, foi através de levante da sua própria família, foi através de levantes dos seus próprios irmãos que José chegou no propósito, foi através de levantes da sua própria família, de pessoas do meio da sua própria família que José chegou no propósito, que José chegou aonde ele tinha que chegar, ele precisava chegar, que José chegou aonde já estava preparado para José chegar, que José chegou, louvado seja Deus, no nível que ele chegou, que José chegou no propósito que ele chegou, que José chegou na posição que ele chegou, foi através do levante de pessoas da sua própria família, o levante de pessoas da própria família de José, louvado seja Deus, serviu, louvado seja Deus, de escada, serviu, louvado seja Deus, de velocidade, para José chegar aonde ele chegou. Deus começou a falar comigo, foi através do levante. Foi através de levante do meio da própria família de José que José chegou aonde ele chegou. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer aqui, é através de levante de pessoas contra a minha, contra a tua vida, contra o meu, contra o teu chamado, contra o meu, contra o teu ministério, contra aquilo que Deus me usa e te usa para falar, que eu e você iremos chegar onde Deus quer que nós chegue, que eu e você iremos chegar onde Deus já determinou que eu e você vai chegar, vai ter que chegar na raia sou. É através de levante desses, principalmente de pessoas do meio da nossa própria família, araia sim, manaia sou, que eu e você iremos chegar na posição que Deus quer que nós chegamos, que eu e você vamos chegar no propósito que Deus quer que eu e você chegamos, que eu e você iremos chegar na posição que Deus quer que eu e você chegamos, que eu e você iremos, louvado seja Deus, assentar em lugares, chegar em lugares que Deus quer que eu e você chegue. É através de levante mesmo, é através de levante de muitas pessoas contra mim, contra a tua vida, contra o meu, contra o teu chamado, contra o meu e contra o teu ministério, contra aquilo que Deus me usa e te usa para falar, é através de levantes, e vai ser muitas das vezes através de levantes de pessoas do meio dos nossos mesmos, vai ser através de levantes muitas das vezes de pessoas do meio da nossa própria família, de pessoas do meio da nossa própria parentela, que eu e você vai chegar em lugares que Deus quer que eu e você chegue.
É através desses levantes mesmo que eu e você vai crescer. Talvez seja nem fisicamente, mas espiritualmente. É através de levantes de pessoas que era louvado seja Deus, para dar crédito naquilo que Deus me usa e te usa para falar, que eu e você vai crescer mais ainda espiritualmente e às vezes também fisicamente, materialmente, louvado seja Deus, e também financeiramente, louvado seja Deus. E Deus falou comigo, foi através do levante, foi através de levante de pessoas da própria família de José, e José chegou aonde chegou. Louvado seja Deus, foi através de levante dos próprios irmãos dele, foi através de levante de pessoas da própria família dele, contra aquilo que Deus usava ele para falar, contra aquilo que Deus mostrava para ele em sonho e que ele passava para eles. Louvado seja Deus. E ontem eu estava me questionando a Deus, dizendo: Deus, eu não vou passar mais, principalmente para pessoas da minha família, que têm feito pouco caso de coisas que o Senhor tem me mandado falar, de coisas que o Senhor tem me mandado passar, de coisas que o Senhor tem me mandado entregar. Eu falei: Deus, desse jeito eu não vou entregar mais, eu não vou falar mais, eu não vou passar mais, decaia sou, naraia. E Deus falou para mim, ele não livrou José de continuar contando para os seus irmãos, passando para os seus irmãos os sonhos que ele dava, porque era através do levante dos irmãos deles que José iria chegar aonde chegou. Louvado seja Deus. Então é através desses levantes mesmo que Deus vai me fazer chegar aonde Ele quer que eu chegue. É através dos levantes mesmo, contra aquilo que Deus tem me usado para falar, que Deus vai me fazer chegar no propósito que Ele quer que eu chegue. Louvado seja Deus.